Que a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e que a presença do Senhor seja realmente sentida no seu coração, que você consiga sentir a presença do seu Criador, a presença de Deus. Em cada palavra que o Espírito Santo de Deus nos disser, que Deus nos conduza, que Deus esteja conosco nesta palavra que Ele vai ministrar para nós. Aqui hoje, o Senhor, Ele está perguntando a você e a mim: você tem visto e sentido que Deus está do seu lado? Você tem percebido no seu dia a dia o mover de Deus? Ou as perturbações do mundo, as crises, têm levado você a nem perceber que Deus está com você? Tem levado você você perde até, na verdade, a sensibilidade de perceber que Deus não te abandona, que Ele está do teu lado, caminhando do seu lado, através do seu Espírito Santo, que habita aqui na terra. O preço para que o Espírito Santo de Deus estivesse conosco, o preço foi altíssimo. Foi o sacrifício na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já pagou o preço para que o Espírito Santo de Deus habite no nosso meio e dentro de todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, porque esse que verdadeiramente se arrepende, o seu pecado é redimido pelo sangue de Jesus. Mas você tem percebido o mover de Deus na sua vida? Eu vou ler para vocês uma passagem na Bíblia Sagrada que está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Esse fato ocorreu na volta dos discípulos que estavam em Jerusalém, que viram a crucificação de Jesus, que viram todo o alvoroço, que perderam toda a esperança, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia redimir Israel, só Israel. E essa remissão dali, que eles pensavam, era a reconquista da pátria deles, dos israelitas. Era uma situação, a preocupação deles era na pátria, era na nação deles. Eles não estavam entendendo que Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade, todo ser vivente, toda imagem e semelhança de Deus. Ele veio alcançar a todos, e não só naquela situação política, naquela situação da reconquista da força dos israelitas. Não era isso, era muito mais do que isso. Mas os discípulos que vinham, os dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém, tristes, arrasados, porque na mentalidade deles, eles foram derrotados na morte de Jesus. A esperança deles tinha acabado porque Jesus, que era a esperança, estava morto. Então, para eles, era um fracasso. Eles voltaram. Quando você está numa situação que você está participando
de um torneio e você nem acredita como foi aquilo. Por quê? Porque eles viram Jesus fazendo milagres. Eles conheceram o poder de Deus manifesto ali naquele homem. E aí depois eles viram aquele homem crucificado. Era como que dissesse: o mal venceu, nós perdemos. O nosso Senhor Jesus morreu. Era isso que estava no coração desses discípulos. Então, os discípulos no caminho de Emaús, naquele mesmo dia, no dia da ressurreição de Jesus, ele está fazendo referência aqui, porque um pouco antes fala que as mulheres foram até o túmulo elas foram na madrugada, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado para ungir Jesus, o corpo de Jesus. Elas ainda achavam que Jesus estava ali, morto. E encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse fato, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E aí aconteceu tudo, foi a ressurreição. E quando os discípulos, naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, eles estavam caminhando para a cidade deles e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, caminhando ali com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Porém, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que Jesus estava ali, do lado deles. Nós, em decorrência das crises, dos problemas que enfrentamos, nós somos levados a isso, a não percebermos o mover de Deus em nossas vidas, que é tão grande, irmãos, que é em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, o Senhor está presente. Mas a pergunta que o Senhor faz hoje para nós: você tem percebido a presença dele? Então, quando Jesus viu que eles não perceberam, não reconheceram Jesus, então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Irmãos, eles estavam muito tristes. Eles estavam sem esperança nenhuma. Porque eles viram o que aconteceu com Jesus. Aquilo que só os olhos carnais veem. Mas o que aconteceu espiritualmente, eles não tinham visto ainda. E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu com a pergunta: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele pergunta a Jesus. E Jesus lhes perguntou do que se trata, para eles serem mais claros do que eles estavam realmente pensando. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Só Israel. Eles estavam limitando Jesus a ser o herói da pátria deles. Mas Jesus era muito mais. É o nosso Salvador. Mas depois de tudo isto, ou seja, nós pensávamos que ele era. Mas depois de tudo isto, ele foi morto, né? Já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aí eles lembram. Eles fazem uma ressalva para Jesus. De toda a notícia que para eles era terrível, eles dizem, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Elas tiveram visão de anjos, os quais disseram que Jesus estava vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Mas, olha só, mas não o viram. Daí chegaram à conclusão de que Jesus estava morto, porque não viram. Os homens não viram. Apenas estava vazio o túmulo. Mas eles não tinham entendido ainda. Então ele lhes disse, Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Começa a lembrar a eles. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Aí Jesus, ele começa a lembrar aqueles discípulos de tudo que os profetas vinham falando que isso ia acontecer. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Interessante. Eles viram aquele homem chegar ali, igualou com eles e caminhando com eles. E falava da palavra de Deus. E na hora que o Senhor Jesus fez menção de que ia prosseguir quando eles caminharam para entrar na aldeia, eles sentiram o desejo de convidar Jesus para estar com eles. É porque é muito bom estar com Jesus. Esse desejo de que ele não saia de perto. É o nosso espírito que o deseja. Porque o nosso espírito pertence a ele. E aí eles convidaram Jesus para Jesus ficar com eles. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Aí eles reconheceram Jesus. Aí os olhos deles se abriram. Quando que os seus olhos vão se abrir? Quando que você vai se alegrar na certeza que o Senhor está do seu lado? Quando? E aí, mas quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu da presença deles. Já tinha cumprido aquilo que eles precisavam saber.
já tinha transformado a tristeza deles em alegria. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles ficaram animados, eles, a presença, aí eles entenderam. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, na mesma hora, irmãos. Olhe como Deus reanimou estes homens. Eles voltaram para Jerusalém para dar a boa nova, que Jesus estava vivo e que esteve com eles. Olha que coisa linda, porque eu vou mostrar a vocês aqui a distância dessa aldeia chamada Emaús a Jerusalém. Aqui diz que ficava, no versículo 13 diz que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles caminharam 10 quilômetros. Quando eles chegaram ali, que Jesus partiu o pão, e eles reconheceram que Jesus estava com eles, eles voltaram. A palavra diz que é na mesma hora. No versículo 33, do capítulo 24 de Lucas, diz que esses dois discípulos de Emaús, eles, quando viram Jesus, quando entenderam, quando reconheceram quem estava com eles, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, eles lá já estavam dizendo, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aí eles deram o testemunho deles. E eu creio que assim como Deus mostra a sua presença para mim, assim como eu consigo sentir que Deus está conosco, assim, eu podendo testemunhar no canal que Deus, o Senhor meu Deus, o nosso Criador, através do seu poder, da sua infinita misericórdia, me visitou na madrugada do dia 22 de março de 2020 para abrir este canal e testemunhar para vocês que o nosso Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E o nosso Redentor, ele se apresentou a estes dois discípulos que voltaram animados para Jerusalém. Eles tinham acabado de viajar, tinham acabado de chegar lá e voltaram felizes, animados. Eles foram para Emaús tristes. Por isso que o Senhor Jesus foi até eles para consolá-los, porque Ele é Deus de infinito amor, misericórdia e bondade. Só o Senhor sabia a dor daqueles dois homens. Por isso que o Senhor foi ter com eles no caminho. Havia muita dor, muita tristeza, amargura. Eles estavam profundamente tristes. Mas o Senhor encontrou com eles para transformar a tristeza deles em alegria. E assim o Senhor, você tem que sentir essa presença. Porque você sentindo essa presença através da sua busca. Busque o Senhor. Olhe que eles, no caminho, eles não estavam falando de outro assunto. O assunto deles, quando Jesus perguntou, era sobre o fato que tinha ocorrido. Era sobre o Senhor. Nós perdemos muito tempo falando de coisas que não nos levam a nada. A nada. Pelo contrário, nos afasta da graça. Aí é por isso que nós nem percebemos a presença do Senhor Jesus. Nós não convidamos Ele para estar conosco como aqueles dois discípulos. Olha que quando Jesus fez que ia seguir, fez menção de continuar, eles chamaram
amaram Jesus. Eles sentiram o desejo da permanência de Jesus com eles. E você? Há quanto tempo que você não convida Jesus para estar com você? Você tem que procurar Jesus. Procure Jesus para que você possa vê-lo. Porque ele está bem pertinho de você, mas você não consegue vê-lo porque você está muito ocupado ou ocupada com as coisas do mundo. E olha que Satanás ocupa mesmo. Se você decorda, você nem tem tempo para dormir mais. Se você for ver tudo que é ofertado para você ver, no celular, na TV, em tudo, eu digo uma coisa para vocês, não dá para dormir não. Você só dorme porque... E olha que tem a orientação médica, que quando você for deitar, não olhe para o celular. Porque além de fazer muito mal à sua vista, faz mal também ao sono. Você não consegue dormir porque você não estimula o hormônio do sono, que só ocorre isso no escuro. E o celular ilumina. E você fica sem... Além de fazer muito mal à sua visão, ainda vai fazer mal, muito mal, ao seu sono. Você não vai dormir, consequentemente, você não vai ter saúde. Então, tudo é uma bola de neve, mas é a oferta. Para quê? Simplesmente para você não ter tempo para Deus. Não ter tempo para Deus. Mas você pode mudar a situação. O celular que eu poderia ficar vendo besteiras e kkkk para responder a pessoa. Ou então RS, risos. Tempo perdido. No lugar de você ficar olhando, você ainda no claro do quarto, você vai e coloca numa pregação. Ou então no louvor. Você deixa ali e você deita, depois que você orar, apaga a luz e tudo, na presença do Senhor. Aí você diz, vem Jesus, fica comigo. Não vá não, não continue não, fique aqui. Venha estar conosco. Como eles disseram, vem. Eles nem sabiam que era Jesus. Mas quando aquele homem que eles ainda não tinham entendido, falava da palavra, das escrituras, o coração deles ardia. Quanto mais você procura a presença de Deus, mais Ele está presente. O termômetro está em você. Porque Ele continua no mesmo lugar, mas você só vai senti-lo se você buscá-lo. Se você pedir, fica conosco, como eles disseram. Os discípulos na estrada de Emaús. Fica conosco. E aí, esse momento em que o Senhor Jesus ficou com eles, no partir do pão, ou seja, na intimidade, porque é o momento em que a gente tem aquela... Tanto que nós chamamos os nossos amigos de verdade, vamos sair para jantar fora, vamos sair para almoçar fora, vamos fazer um lanche lá fora. É um momento de intimidade. Venha na minha casa, venha tomar um café comigo. Venha almoçar comigo hoje. Não tem isso? Isso a gente chama aquela pessoa que a gente quer perto. É que a gente chama, que a gente sente vontade de ter aquele momento de intimidade. E nesse chamado de Jesus, vem, Senhor, estar conosco. Aí, quando eles chamaram, que o Senhor ficou com eles ao ponto de fazer refeição com eles, quando o Senhor Jesus partiu o pão, abençoou, partiu e deu para estes discípulos, os olhos deles se abriram. Então, no momento em que você permitir que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, faça morada em você, Ele faça morada no seu coração, aí você vai sentir a presença dele todo o tempo todo. E é bom, irmãos, é muito bom. É tão bom, por isso que eles foram
eles ficaram fortalecidos. Eles não se preocuparam com o cansaço, do enfado, do caminho todo de volta, já cansados da ida para Emaús. Mas eles voltaram para Jerusalém. Mas voltaram transformados. A sua tristeza não existia mais, era só alegria. Oh, aleluia! E é assim que Ele quer na sua vida, é alegria, é ânimo. O nosso Redentor vive. E que essa alegria não fique só para você. Corra! Como eles fizeram, eles correram para Jerusalém para dar a boa nova. Então, corra para o mundo e dê a boa nova. Jesus vive. Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, chegue para os desalentados de coração e diga: ânimo! O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. E é muito importante, irmãos, o que Jesus disse. Aí Jesus, ainda eles ainda estavam falando que reconheceram Jesus no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Jesus disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? Por que você está assustado? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Oh, aleluia! Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Aí Jesus disse: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Eles achavam que era um fantasma, mas tinha carne, tinha ossos ali, tinha sangue, tinha Jesus vivo. Toquem em mim, Jesus disse, e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, Jesus disse. Dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Para vocês entenderem que eu não sou um fantasma. Vocês têm alguma coisa para eu comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Jesus comeu depois que ressuscitou. Comeu daquele peixe na presença deles. Essa foi uma das aparições. Foram inúmeras nos 40 dias que ele ainda passou na terra antes de subir aos céus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. 2 pontos. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer. Ele tinha de padecer. Ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse, sabe o que, irmãos? Arrependimento. Se mudar o discurso, não vem do Senhor. Pois o Senhor Jesus foi bem claro no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 47. Ele disse:
e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, mas que todas as nações, toda a terra entendesse que tem que haver arrependimento de pecados para que os pecados sejam lavados pelo sangue de Jesus. Então, essa história de falar só a metade, não falar completo, diz, olhe, o Senhor Jesus já morreu por você, então agora pode fazer tudo que não presta porque ele já pagou a conta. De jeito nenhum. É verdade que os nossos pecados foram pagos, mas os pecados que foram abandonados, ele perdoa aquele que se arrepende. Se mudar o discurso, não vem do Senhor. Se você chegar numa igreja que parece maravilhosa, e se nesta igreja não chamar você para o arrependimento, fuja dela, porque ela não vai levar você para a presença de Deus. A igreja verdadeira é aquela que prega o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, explicando que Jesus morreu por nós, pagou o preço de todo o pecado daquele que se arrepende. Assim está escrito que o Cristo tinha de morrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Aí o Senhor Jesus diz aos discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. Os discípulos foram testemunhas. Por isso que Pedro, ele fala, ele viu. Pedro, ele no livro, você lendo aqui no Evangelho, no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, você vai ver que tem um livro de Pedro. Pedro, em suas cartas, ele diz, ele viu o Mestre. Ele viu, ele esteve com ele. Os 3 anos que Jesus ficou na terra pregando, antes de ser crucificado, Pedro estava do lado dele. E aqui, Pedro está aqui, neste contexto, com os apóstolos e os discípulos. Aliás, Pedro é um dos apóstolos. E ele estava ali com os demais apóstolos e com os discípulos. Eis que envio, Jesus disse, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. O Espírito Santo, aqui ele avisa que vai enviar o Espírito Santo. Mas como? Quando ele volta ao Pai, não nos deixa órfãos. Aí ocorre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo para a terra, onde está até hoje, e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos. Ele está do seu lado. Perceba isso. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Aqui ele faz referência ao Espírito Santo. Interessante. Ele diz a eles, permaneçam, pois, na cidade. E hoje ele diz para você, permaneça, pois, na presença, buscando o Senhor, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Entendeu? O Senhor hoje está nos dizendo, se você estava saindo da cidade espiritual, estava começando a cair na ilusão do mundo, volte, permaneça
Permaneça na presença, lendo a palavra de Deus, se reunindo com outros irmãos, aprendendo de Deus, se enchendo de Deus, transbordando de Deus para outras pessoas, buscando sempre a presença de Deus, todos os dias de sua vida. Permaneça na cidade, permaneça até que você seja revestido do poder que vem do alto. Aleluia! Glória a Deus! É assim, irmãos, que Deus quer. Que permaneçamos nele, porque ele já está em nós. Nós é que não estamos nele. Nós é que pisamos na bola. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que nos iludimos com as bênçãos e esquecemos do abençoador. Permaneçam ali, na presença, convidando todos os dias Jesus para estar com você. Convida, Senhor Jesus, fica conosco. Fica, como os discípulos disseram, não vá, não prossiga, não, venha, fique conosco. E assim, quando você tiver intimidade com Ele, de ficar ceando com Ele, na presença dEle, vivendo com Ele, acordando, lembrando dEle. Ô Paizinho, eu te amo. Obrigada por ter acordado, por estar viva. Obrigada por mais um despertar que o Senhor nos deu. Ô Pai, obrigada. Aí você vai tomar café ali e no seu pensamento, Deus, interessante, estou pensando em fazer isso, isso e isso, Pai. O que é que eu faço? Será que dá certo? Ele responde. É incrível. Aí você vai, não sei o quê, aí você vai fazer isso, fazer aquilo, aí quando você for fazendo uma coisa, aí você diz, e aí, Senhor, era isso mesmo que o Senhor faria, isso que eu vou fazer agora? Ai, não, Senhor, não, então desculpa, eu não vou fazer também não. Aí, quando for mais tarde, aí você tá ali ajeitando o almoço, tá almoçando, tá trabalhando, o que você estiver fazendo. Senhor, aí alguém chega, fala alguma coisa ruim contra outra pessoa no trabalho, aí você vai, o lado carnal vai dizendo, ele também me magoou naquele dia, vem na memória a lembrança para poder você completar, e aí você vai, quando vai dizendo, aí você faz, hein, Jesus, o Senhor tá aqui, né? Tô aqui, meu filho. Então tá certo. Então eu não vou falar mal da pessoa, não. Aí o Espírito Santo vai, muito bem, meu filho. Aí ele derrama em você uma graça que você... Aí a pessoa diz, por que você tá rindo sozinho? Sabe quando a pessoa diz, ei fulano, por que você tá rindo sozinho? De tanta alegria, aí você transborde. Diga, é Jesus. Ele tá aqui comigo conversando e eu tô tão feliz. Sabe aquela tristeza que eu estava sentindo ontem? Preocupada com aquele problema? O Senhor resolveu, rapaz. Por isso que eu acordei tão animado hoje. Ele resolveu, ele me ajudou. Foi a pessoa precisando, aí você foi. E você, tá precisando? Só é você pedir, meu amigo, minha amiga. Só é você pedir a presença dele. Ele vem na hora. Os discípulos, aí você fala para ele. Os discípulos de Emaús, quando eles estavam voltando, saindo de Jerusalém tristes, aí você conta. Aí, quando Jesus esteve ali, eles nem perceberam porque estavam tão envoltos com o sofrimento que eles nem perceberam. Então você está muito voltado para o problema que você está enfrentando. Olhe para o alto, de lá vem a solução. Aí você vai falar aquilo que o Espírito Santo disse. Transborde, transborde e tem uma coisa. Sabe quando a mãe amamenta? Toda a vida, quanto mais ela amamenta, mais leite ela tem, mais vem leite.
E quanto mais a criança mama, mais leite. Pois quanto mais você transbordar, mais águas do Espírito Santo vem para você. Mais você vai ter para dar. É assim que o Senhor faz. O Senhor quer nos alimentar hoje espiritualmente. Tudo aquilo que te atormenta, você deixe de lado agora e você olhe para o alto. O Senhor vai resolver. Aí você diz, mas isso aqui é... Não, deixa eu lhe explicar. Tudo Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Ele é o grande eu sou. Ou ele é Deus e o autor de sua vida. E em você há um Espírito que veio dele. Você é imagem e semelhança dele. Por mais que você queira transformar o seu corpo, você continua sendo filho de Deus, imagem e semelhança dele. Agora, tenha cuidado com o templo do Espírito, com o seu corpo. Veja o que você está fazendo com ele, com o templo do Espírito Santo de Deus. Veja se você está deixando alguma brecha para Satanás tirar de você a comunhão, a intimidade com o Senhor, que vai levar você a perceber que Ele é com você. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que você receba a palavra que Ele deixou para você refletir, que está no livro de Lucas, no capítulo 24. Ele é todo maravilhoso, porque ele fala da ressurreição de Jesus, o capítulo 24. Mas o que eu falei começa no 13. E fui até o 49. O 50 ao 52 é a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Ele é abençoador. O nosso Senhor Jesus Cristo é abençoador. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando Jesus, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus, sempre se congregando, louvando a Deus, adorando ao Deus que eles viram. Quando o Senhor, Deus Pai, levou Jesus, Jesus subiu aos céus diante de muitos. Muitos viram, irmãos. E nada neste mundo vai nos afastar do nosso Criador. Nada neste mundo pode ser mais atraente para nós, para o seu povo, para a imagem e semelhança do Senhor. Nada pode ser mais atraente do que Ele. Nada neste mundo, nada deve nos atrair mais do que Ele. Por mais que o mundo traga coisas para você esquecer de buscar a face do Senhor, a presença dEle, você tem que vigiar nisso e orar, pedindo a Deus, para Deus te dar o tempo de você estar com o Senhor. E é o tempo todo. Esse é que é bom. É bom quando você trabalha com Deus no seu coração, quando você está em casa com Deus no seu coração, quando você abençoa a pessoa que está do seu lado, porque você tem Deus no seu coração. Quando você transborda da presença de Deus, porque você está cheia do Senhor, que está dentro do seu coração. Quando você não permite que o enganador roube essa sua intimidade com Deus, através da sua comunhão com Deus. Olha para o alto, olha para o Senhor. Chama Ele para ficar do seu lado.
Você tem que ter intimidade com Ele. Chame Ele para dentro da sua casa espiritual, para que Ele faça parte de sua vida, para que você possa dizer: já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós somos verdadeiramente felizes. Olhe que eles ficaram alegres, cheios de alegria. Cheios de alegria. A alegria que vem do Senhor, que não traz nenhuma ressaca. Pelo contrário, no outro dia você vai estar mais alegre, mais cheio de alegria, mais pleno. É assim que Deus quer, que vivamos assim, abençoando outras vidas, falando do grande eu sou. Do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, autor de nossas vidas. A Ele, toda honra, toda glória, toda adoração, todo motivo de louvor. Todo motivo de louvor. Hoje é mais um dia que Ele nos deu. Então é um dia abençoado por Ele. Amanhã e sempre. Comece hoje, se você não já começou. Comece agora a buscar intimidade com o seu Criador, com o autor de sua vida, sem deixar nenhuma interferência. Tipo, acreditar que você vai encontrar a presença de Deus em alguma seita, em algum exercício mental, em alguma coisa carnal. Não é nisso que você vai encontrar a presença. Simplesmente não é olhando para nada. Nada daqui. Nada que você possa alcançar com os seus olhos aqui. Mas você fecha os olhos e aí o Senhor. Aí você vai começar a olhar para o alto. De olhos fechados. E aí a sua vida vai ser transformada pelo sangue de Jesus. Cristo que morreu por nós para redimir todo o pecado que foi arrependido. Todo o pecado abandonado. Ele vai e paga o preço desse pecado. Arrependeu? Se você se arrependeu, esqueça desse pecado. Quem vai tentar lhe lembrar várias vezes vai ser Satanás. Quando ele lembrar, aí você diz: eu me arrependi, não faço mais, e o sangue que Jesus derramou da cruz me purifica desse pecado que você está me lembrando. Não existe mais isso na minha vida. Ele já pagou o preço e você não tem acesso a mim, Satanás. Aí Satanás desiste. Aí só no outro dia que ele vai tentar de novo você. Mas acontece que quando há abundância do mal, há a superabundância da graça e do poder de Deus sobre nós que o buscamos. Entendeu? Que Deus esteja conosco. Que Deus esteja conosco. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, o meu coração está muito grato a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e principalmente pela Tua presença. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. E nós podemos alcançar lugares altos na Tua presença. Lugares espirituais que o mundo não conhece. Mas nós que Te buscamos, conhecemos. Eis-me aqui, Senhor.
Eu quero te servir por toda a minha vida. Eu quero te seguir. Eu quero te obedecer. Eu preciso da tua presença. E assim, Pai, eu peço por todas as pessoas que estão ouvindo este canal e por todas as pessoas que não estão ouvindo esse canal, que o Senhor os alcance, que eles te conheçam, que sejam libertos da cegueira espiritual. Olha, Senhor, que eles viajaram ali com Jesus e só perceberam que era Jesus quando o Senhor partiu o pão e os abençoou. Foi que eles entenderam a tua presença. Então, abre os olhos espirituais de todos nós. Derrama do teu Espírito Santo sobre toda a terra de uma forma, Pai, que hoje o homem perceba. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos sacudiu com esta pandemia. Nos despertou de uma dormência, de um sono que nós estávamos num sono profundo e nem percebíamos. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos acordou espiritualmente, porque nós reconhecemos que Tu és Deus e que nós dependemos de Ti, que sem Ti nós não podemos nada, nós, sem a Tua presença, nós somos desgraçados, pobres, cegos e nus, não temos nada, Senhor. Por mais dinheiro que tenhamos, sem o Senhor, nós não temos nada. Nós dependemos do Senhor, que nos dá o fôlego de vida. Ajuda-nos, ó Pai. Derrama sobre a tua igreja, sobre o teu povo, o teu Espírito. Abençoa, Pai, todas as igrejas que pregam a verdade, o arrependimento de pecado, o nascer de novo, e não o oba-oba, ou você vai ficar rico. Livrai-nos dessas igrejas, Senhor, que pregam apenas prosperidade e esquecem do Senhor. E colocam o Senhor como um servo do nosso, que fiquem determinando bênçãos. Não! Nós devemos clamar a tua misericórdia e o teu perdão, para que possamos ser dignos de te servir. Isto sim. E para isso, precisamos primeiro nos arrepender das nossas transgressões, dos nossos pecados, para que possamos ser dignos de estarmos prostrados aos teus pés, que é um lugar bom, digno para nós, Senhor. À tua sombra, debaixo dos teus pés, ó Deus Altíssimo. Esse é o lugar certo. Nos protege, nos esconde debaixo das tuas asas. Nos esconda, ó Deus, para que o adversário de nossas almas não nos alcance. Livrai-nos de toda a arma que estiver sendo forjada contra nós. Esconda-nos, Pai, para que o adversário pereça. Mas o adversário, o Senhor sabe que eu falo, nem é sangue nem carne. Eu não estou pedindo o mal do meu próximo. Pelo contrário, eu peço que se arrependa. Eu peço que Deus, que o Senhor traga no coração deles o arrependimento. Agora eu te peço que Satanás não tenha poder sobre nós e pereça, caia por terra. Toda cilada forjada contra o teu povo, que caia por terra. E que nós possamos cantar o hino da vitória, a vitória de andarmos na tua presença, a vitória de servir ao Deus vivo. Esta é a vitória que nós precisamos. Seja conosco, ó Pai. Abençoa teu povo.
Abençoa, Pai. Vem sarando a nossa terra, Pai. Vem curando. Hoje, Pai, mais uma vez eu intercedo, Pai, por todos os enfermos. Todos os enfermos, Pai. Eu consagro a Ti e a tia do meu esposo, Pai. Eu te peço que ela saia da UTI, meu Pai. Que ela seja restabelecida pelo Senhor, completamente curada pelo Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Tudo isso que a Tua serva te pediu. Também peço, Pai, que o Senhor visite todos os lares. Que o Senhor liberte todos os endemoniados. Que o Senhor sare a mente das pessoas que estão com a mente doente. Que o Senhor sare o físico destas pessoas também. Que o Senhor faça morada nos nossos corações, para que possamos te servir e andar conforme a tua vontade. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço. No nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Receba essa palavra. Jesus, Ele está bem aí do seu lado. Você tem que perceber isso. Não deixe de buscá-lo hoje até você perceber. Até você dizer assim, Pai, eu estou sentindo a tua presença. Ô, Paizinho, eu estou sentindo a tua presença agora em mim. Enquanto você não sentir a presença, você não saia desse lugar. Fica nesse lugar. Como Jesus disse, permaneçam na cidade. Fique nesse lugar que você escolheu para ser o altar do Senhor. Pode ser em qualquer lugar, mas permaneça nesse lugar até você perceber, sentir a presença do Senhor. Sentir que Ele está do seu lado, porque Ele vai transformar essa tristeza em alegria. Você crê? Então receba, no nome de Jesus. Amém.